Graça e paz, amados. Glória a Deus. Vamos falar sobre os Salmos 23 e vamos explicar aqui versículo a versículo, tá? Aí vai ser um pouquinho longo, mas tenha paciência, é para nossa edificação mesmo, tá certo? Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, e refrigera-me o vigor. Cuida-me, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Aqui, como uma proposta a gente dar uma explicação versículo por versículo, é importante, né? Aqui o escritor aqui é o Davi, né? Glória a Jesus. Aqui ele está contando uma experiência, né? De um pastor de ovelha, né? Como ele conduzia as ovelhas do pai, né? Louvado seja Deus, e nós vamos aqui tentar caminhar, né? Glória a Jesus. O versículo 1 vai dizer para nós assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Glória a Jesus. Aqui, né? Aqui você vê que foi o erro das traduções, né? Porque no original hebraico não tá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, pois eu não tenho tudo que quero ainda. Você não tem tudo que você quer. Então quer dizer que dizer assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, né? Que nada me faltará, não é uma 100% verdade. Tem coisas que nós queremos e nós não conseguimos. Tem coisas que nós almejamos, morremos e ainda não conseguimos ela, né? Então, assim, o termo certo é assim: que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Quer dizer, que a proteção bondosa, cuidadosa do Senhor já me supre todas as minhas necessidades, né? Então, esse primeiro aqui é isso aí, né? Louvado seja Deus. Você vai encontrar em algumas tradições mais antigas vindo a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas as novas Bíblias, as novas traduções já vem dizendo que o Senhor é meu pastor e que de nada tenho falta, né? Já está corrigida já. Glória a Jesus. Vamos lá para o segundo, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Glória a Jesus. Duas partes aqui, né? As verdes pastagens. Bom, nós sabemos, né? Pelos estudos que a gente faz, que o pastor de ovelha, ele tem assim uma missão muito importante e dolorida ao mesmo tempo, né? Glória a Jesus. É o de achar pastagem para as ovelhas. Mas como procede isso e como que acontece? O pastor, ele sai bem cedo, né? Ele levanta bem cedo, das madrugadas mesmo, porque as ovelhas estão no aprisco. Lá está um porteiro, normalmente pode ser o co-pastor, né? Ou uma pessoa de confiança que fica na porta das ovelhas, aguardando ali, né? Para que ninguém venha entrar, predador venha entrar, venha roubar, não é? E o cuidado, até mesmo o cuidado, né? Glória a Jesus, com os muros do aprisco, que são protegidos também. Por isso que Jesus falou, né? Glória a Jesus, que o pastor, né? Ele entra pela porta. Por quê? Porque é dono das ovelhas, é dono do aprisco. Aí falar do ladrão não é o e é bom salientar que Jesus não está falando do diabo aqui, tá? Tem muitos quando vai explicar
esta passagem de Salmos 23, Jesus não está dizendo que é o dia, porque ele está contando a história das ovelhas rebanho, né? Ele está falando do ladrão, aquele que pula lá o muro para arrebatar as ovelhas, né? Aí o pastor não abre porta, né? Por isso que ele pula, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque o pastor vai chegar de madrugada, vai tirar as ovelhas para fora, não é? Glória a Jesus. Tem uns tonéis de óleo de azeite, ele vai ungir. A verdade é untar mesmo, né? Vai ensopar a cabeça das ovelhas. Por quê? Por causa da pastagem que nós estamos falando. Ele vai sair de madrugada com as ovelhas fazendo uma fila indiana mesmo, né? Ele vai ou tocando a sua flauta, ou cantando, ou fazendo lá um grito que ele faz para chamar e vai embora, né? Vai embora com as ovelhas, porque ele está atrás do quê? De pastagem. Vamos reler para a gente entender o versículo 2, que não é versículo, né? É versos 2, né? Em verdes pastagens me faz repousar. Glória a Deus. Então, o pastor tem que achar gramas verdes, matos verdes, para as ovelhas pastarem ali. Por isso que fala que em verdes pastagens me faz repousar, né? Glória a Deus. Então, assim, por que ir para o deserto, né? Para procurar pastagem e para procurar água, né? Que uma hora está aqui, outra hora já tem que estar para outro canto, né? Só cabe aqui mais um acrescento, né? Que o pastor, ele tem a vara do pastor e ele tem... Na realidade, o pastor tem algumas armas, né? Que ele tem o cajado, ele tem a vara, usavam-se estilingues, a funda é a mais conhecida, que Davi derruba lá, mas aquilo ali é uma ferramenta pastoral, ferramenta de pastor, né? Então, entendendo, ele diz que o pastor, quando as ovelhas estão ali nas pastagens e dá vontade dele fazer xixi ou fazer o número 2, ele coloca a vara em pé assim, ó, no deserto assim, não sai uma ovelha do pé da vara, porque na vara tem o cheiro do pastor. Então é importante, né? Glória a Jesus. E você sabe que a ovelha, ela enxerga muito pouco, né? Muito pouco. E é um animaizinho fácil de enganar, né? Entendeu a semelhança aí? Glória a Jesus. Então, essa é a primeira parte da segunda parte que a gente queria falar, né? E me conduz a águas tranquilas. Então, ele está dizendo aqui da pastagem e da água, né? Glória a Jesus. Essa questão da água tranquila aqui, a ovelha é um animal tão medroso, né? E se espanta com tudo, assim, né? Qualquer coisinha se espanta e tal, até com o barulho da água, né? Até com o barulho da água. Ela fica à beira das margens ali, morre de sede e não toma na água, né? É comum você ver na Palestina, por exemplo, pastores ali, né? Colocando água numa garrafa, um tipo de garrafa plástica, e dá na boca, ou até mesmo pega a água na mão e coloca na boca do animaizinho, glória a Jesus. Aí a gente vê, né, a relação pastor e ovelha, né, glória a Jesus. Louvado seja Davi aqui, fala como ovelha ao Senhor dos senhores, que é pastor. Ele sente e entende assim, né? Não sei se você está compreendendo aí, glória a Jesus. Vamos para o 3, né? Restaura o meu vigor, né? Glória a Jesus. Guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. Glória a Jesus. E a tua vara e o teu cajado me consola, né? Glória a Jesus, que maravilha, né? O que o Davi, ele fala aqui, ele fala de um vale de sombra de morte, né? Glória a Jesus. Por diversas vezes nós ouvimos falar sobre este vale, mas o que é o vale da sombra da morte, né? Vamos entender? É uma passagem estreita, que para baixo assim está o abismo, né?
Muito perigo de queda e morte de animais, glória a Jesus. E ali, nesse lugar, nessa garganta, era lugar que pessoas armavam, que ladrões armavam emboscada para assaltar, né? Glória a Jesus. Animais predadores, né? Era ali que ele se escondia para pegar a sua presa. Louvado seja Deus. E eu vi esses dias, né, alguém falando que porque não existe só um pastor, né, ali, né? Existem vários pastores no deserto aí pastoreando o seu rebanho, né? E às vezes aqui no Vale da Sombra da Morte, um vai daqui para lá e o outro vem daqui para lá. Mas o interessante é que os seus receptivos pastores chamam as ovelhas, mesmo elas estando misturadas, né? Não tem como se elas se enganarem, sabe por quê? Porque elas conhecem a voz do pastor. Olha só, né? Aí está o diferencial que Jesus falou, né? Que as suas ovelhas conhecem a sua voz e de maneira nenhuma seguirão os estranhos. Olha só, glória a Jesus, né? Estão todas juntas ali e às vezes eles dividem até aprisco, né? Até aprisco, porque às vezes um pastor não tem, mas o do outro é maior, está com número restrito, colocam junto, mas por isso que a gente vê também, né? A gente vê também aquela parábola que Jesus contou sobre as 100 ovelhas, e ele conta, falta um, ele larga as 99 aqui e vai lá, né? Glória a Jesus. E resgata essa uma. Então tem essa coisa aqui, essa peculiaridade, né? Do cajado, né? Da vara nós já falamos, né? Mas deixar aqui só uma observação, que o cajado não tem aquela inclinação lá na ponta, fazendo um cabo de guarda-chuva, é para salvar. Talvez a ovelha cai nesse vale aqui da morte, né? E fica enganchado, mas que ele passar no pescocinho dela assim, resgata ela, né? Algo salvador, né? Glória a Jesus. E tem a ponta do cajado, né? Que quando a ovelha, aquelas rebeldes, quer sair, o pastor dá uma cutucada assim nela para saber que tem um pastor no comando, né? Glória a Jesus. Por isso que Davi diz, ele vai usar a expressão que a tua vara e o teu cajado me consola, né? Glória a Deus. Continuando aqui a nossa leitura, né? Louvado seja Deus. Se você estiver entendendo, coloca aí, pastor, eu estou entendendo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unge meus inimigos. Tu me honras, glória a Jesus. Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A questão do óleo nós já explicamos no começo lá, né? Por quê? Mas vamos lá, mas por que tem que ungir a cabeça do animalzinho, né? Glória a Deus. Por quê? Porque o animal já é todo peludo, ali está protegido, né? Tem proteção, algumas coisas, né? Mas a cabeça fica muito exposta. O que acontece? Vai para o deserto, aonde dá mosca, varejeira, inseto, vem querer pousar na cabecinha do animal. Aquele óleo que está ali é proteção, não é? Eles não vai, tipo de um repelente, né? Tipo essas coisas aí, glória a Deus. Então é por isso que aqui a ovelhinha aqui está dizendo que o pastor dela honra ela, né? Glória a Deus, com o óleo que aplicou ali, louvado seja o nome de Jesus, né? Até aqui você tá entendendo? Glória a Jesus. Diga aí, pastor, eu estou entendendo, aleluia, louvado seja Deus, né? Unge a minha cabeça com óleo, né? O 6, sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, porque tudo já foi feito, não é? Graças a Deus, tudo já foi feito, agora o pastor tem que fazer de novo a peregrinação de volta, né? Tudo que foi feito para vir, agora tem que ser feito para ir, né? De volta, glória a Deus, aleluia. Se vai o pastor de novo naquela fila indiana, vai embora, em nome de Jesus, para ir guardar as ovelhas no aprisco,
vai ter o porteiro bonitinho lá. E eu estava falando tem o pastor de ovelhas e o copastor, né? Por que será que tem o copastor, né? Porque a ovelha, assim, ela é um animal de difícil adaptação, né? Glória a Deus. Na troca de pastores, ela não acostuma, ela não vai acostumar, ela não vai querer, né? Muito se perde, trazendo isso para os nossos púlpitos, né? Glória a Deus. Quando é tirado um pastor para colocar outro, normalmente se perde muitas pessoas que não gostou. Aí por isso que tem já o co-pastor, né? Quando o pastor sai ou de repente morreu ou alguma situação aconteceu, em vez de trazer um outro de longe, aquele que está aqui, o co-pastor, assume, né? A adaptação é melhor. Então basicamente isso aí, né? Glória a Deus. E acontece também no rebanho, né? Quando o pastor morre, acontece alguma coisa, ela já está acostumada com o co-pastor, né? E às vezes, muitas vezes é até adolescente, crianças, né? Já teve casos de mulheres, né? Mulheres, porque apacentar. Então é isso aí, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que essa explicação, não é? Venha ajudar você em algo, tá bom? Que Deus abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, tá certo? Que Deus abençoe.